Imagine o silêncio antes da guerra. Um vazio escuro, pesado, onde o ar parece tremer com o peso do que está por vir. De repente, o chão racha, fogo lambe as bordas de um abismo sem fim. Correntes de ferro, grossas como troncos, rangem e se contorcem, presas a portões negros que guardam segredos mais antigos que o tempo. Correntes de ferro, grossas como troncos, rangem e se contorcem, presas a portões negros que guardam segredos mais antigos que o tempo. Então ele aparece, não com passos tímidos, mas com a força de um trovão vivo. Jesus, o Rei, desce ao inferno, não para negociar com as sombras, não para implorar pela paz, mas para lutar, para quebrar, para vencer. Nas telas vemos flashes de arte antiga, pinturas do Harrowing of Hell, onde ele esmaga as portas do submundo com mãos nuas, misturadas a explosões modernas, chamas digitais lambendo o caos. É como um trailer de ação rasgando o véu da história. Sombras fogem, almas gritam, e o som de tambores bate como um coração em fúria. Cada golpe ecoa, cada corrente partida ressoa, até que um grito distante, selvagem e triunfante corta o ar. Este não é um conto quieto de um livro empoeirado. É o início de uma batalha cósmica, um confronto que faz o universo prender o fôlego. E você? Você está pronto para ver o que acontece quando o bem encara o mal de frente, sem medo, sem hesitação? Porque essa história não começa com palavras mansas, ela começa com um estrondo, e esse estrondo nos leva direto ao coração do que ainda nos fascina hoje. O eco daquele estrondo ainda ressoa, mas agora as chamas se transformam em algo que você reconhece. Veja isso, uma pintura medieval, Jesus com os pés firmes, sobre portões despedaçados, luz cortando a escuridão como uma lâmina, ganha vida. As cores explodem em efeitos digitais, como se o passado estivesse invadindo o presente. Corta para uma tela de 2025. Um remake fictício de Dante S. Inferno rola nos consoles, com heróis descendo as profundezas, enfrentando demônios com espadas em chamas. Ouvimos gritos de jogadores em streams, punhos erguidos em vitória. É a mesma vibe, a mesma adrenalina. E não é coincidência. Você já sentiu isso antes, não é? Nos games, nos filmes, nas histórias que nos fazem pular do sofá. Kratos rasgando o Olimpo em God of War, Dante cortando o inferno com estilo. A gente ama esses momentos. Heróis que encaram o abismo e saem maiores do que entraram. A gente ama esses momentos. Heróis que encaram o abismo e saem maiores do que entraram. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. A maior dessas descidas não é ficção. Ela aconteceu, não em um joystick ou em um roteiro de Hollywood, mas em um momento real, com um poder que nenhum estúdio poderia sonhar em recriar. Olhe ao seu redor em 2025. O fascínio por essas narrativas não morreu. Remakes, mods, fanarts. A cultura pop respira essas batalhas épicas. E por quê? Porque algo em nós sabe que essas histórias ecoam algo maior, algo verdadeiro. Aquela invasão do inferno por Jesus é o original, o protótipo, a raiz de toda vitória espiritual que ainda nos faz vibrar. Então, se você acha que isso é só um conto antigo, pense de novo, porque o que vem a seguir vai te perguntar como algo tão velho pode ainda nos acertar como um soco no peito. Então, a luz se apaga, o fogo que dançava nas bordas do abismo esfria, e o som dos tambores dá lugar a um silêncio cortante. Na escuridão, uma figura emerge, uma silhueta contra um exército de sombras retorcidas, garras e olhos faiscando na penumbra. É Jesus, parado no limiar do inferno, mas o foco muda. Corta para agora. Um jovem em 2025, fones no ouvido, zapeando o celular, trailers de ação, memes, jogos, tudo passando em um borrão. Ele nem olha para trás. E por que olharia? Aqui está a questão que nos encara. Como algo que aconteceu há 2000 anos pode competir com o que você vê na sua tela hoje?
Como um evento preso em pergaminhos e vitrais pode soar tão grandioso quanto um blockbuster que faz seus olhos saltarem? É fácil deixar isso escorregar, achar que é só mais uma história de um passado que não nos alcança. Afinal, estamos vivendo na era dos efeitos especiais, das batalhas em 4K, dos heróis que explodem montanhas com um soco. O que uma descida ao inferno tem a ver com isso? Mas ouça, o chão começa a tremer de novo. Um trovão baixo rasteja pelo silêncio, crescendo, pulsando, como se algo estivesse acordando. Porque essa não é uma pergunta sem resposta. Não é um eco perdido. É um desafio, um confronto entre o que foi e o que é. E se eu te dissesse que essa história não só rivaliza com os maiores espectáculos modernos, mas os supera, que ela carrega um peso que nenhum CGI pode tocar? Fique comigo, porque o que vem agora não é só uma resposta, é uma explosão que vai te fazer repensar tudo. O trovão estoura e a escuridão se rasga como papel. A luz não apenas brilha, ela corta, afiada como uma lâmina, enquanto Jesus avança. Não é uma caminhada, é uma invasão. O inferno treme sob seus pés, e as sombras que rastejavam em desafio agora recuam, apavoradas. Portões negros, forjados em eras de desespero, explodem em estilhaços. Correntes grossas, que prendiam almas por séculos, se partem como gravetos. Correntes grossas, que prendiam almas por séculos, se partem como gravetos. Ele não veio com espadas flamejantes ou feitiços de videogame. Ele trouxe algo mais bruto, mais real. Um poder que dobra a própria existência. Veja isso. Almas presas, rostos contorcidos em agonia, estendem as mãos. Uma a uma, elas se erguem, libertadas, enquanto gritos de alívio ecoam pelas profundezas. Demônios, monstros de pesadelos antigos, tentam resistir. Mas é inútil. Cada passo dele é um terremoto, cada olhar uma sentença. Isso não é uma luta justa, é um massacre cósmico, o bem contra o mal, a vida contra a morte, e o mal nunca teve chance. Corta para agora. Aquele jovem do celular larga os fones, olhos arregalados, sentindo o peso disso tudo. Porque essa batalha não é só uma história. É o confronto final que mudou tudo. Mas aqui está o que te pega. Não é só ação por ação. Não é CGI jogado na tela para te distrair. É redenção, crua, pulsante, invencível. Ele não desceu para posar como herói de capa. Ele desceu para quebrar as regras do jogo, para arrancar a vitória do fundo do abismo. E venceu. Não com truques ou armas de fantasia, mas com algo que ressoa até hoje. Um amor tão feroz que engoliu a morte inteira. Isso é mais do que um trailer épico. É o coração de um poder que você pode sentir, que te puxa para cima junto com aquelas almas. E esse fogo, ele ainda queima, chamando você para o próximo passo. O fogo ainda crepita, mas agora a luz sobe. Jesus ergue uma alma libertada, uma figura frágil que brilha como se tivesse renascido. O inferno, antes um caos de sombras e correntes, se desfaz em cinzas. A câmera sobe rápido, do abismo ao céu, onde a luz explode, engolindo tudo em um clarão que faz seu peito apertar. Letras bold surgem na tela. A descida final. O som de um trovão ressoa, grave e final, antes de fading em batidas suaves, como um coração que encontrou paz. Essa não foi só uma vitória. Foi o maior comeback da história. Ele desceu onde ninguém ousaria, enfrentou o que ninguém poderia e voltou com as chaves da vida nas mãos. E você? Pode sentir o peso disso, um orgulho que não explica, uma força que não some. Não é só uma história para se contar em voz baixa. É um grito que atravessa milênios, que chega até 2025 e te sacode. Isso é poder de verdade, redenção que não envelhece, um rei que não perde. Fique ligado, porque essa batalha não termina aqui. Ela vive em cada um que ouve o chamado, que sente o chão tremer de novo. Quer saber mais? Quer viver esse fogo? Então não pule fora agora. A próxima jogada é sua. A descida final não é só um nome, é um convite.
Vamos juntos?